Olá a todos, eu estou aqui com um infográfico, onde eu vou falar hoje sobre Hayek, que nasceu em 1899 e morreu em 1992, aliás. Eu já fiz vídeos falando sobre Hayek, já fiz vários, né? Mas eu gostaria de especificar melhor um montante das ideias, pelo menos as principais, baseado em algumas obras, como o livro de economia, das grandes teses de todos os tempos. Também tenho aqui o glorioso livro aqui, História da Filosofia, como não poderia deixar de usá-lo, né, do Reale, que traz também conceito relativo à lei e legislação e o aspecto que eu queria destacar nesse vídeo, que é um novo modelo constitucional, a demarquia. Claro, baseado no nosso amigo aqui, ó, o Hayek. Tá? Então vou trabalhar essas ideias aqui também com este infográfico. Bom, muita coisa para falar, principalmente isso aqui, que eu acho que é um ponto interessante, que eu quero destacar nesse vídeo, o anarcocapitalismo, e pensar se ele realmente cabe dentro do pensamento do Hayek ou não. Claro que a maioria das pessoas sabe que não cabe, né? O Hayek, se a gente entrar aqui, e nós vamos fazer isso, entrar na lógica do autor, dentro da prescrição dele, que vai muito além, claro, da economia, embora o pontapé inicial seja o pensar em termos econômicos, mas a gente vai ver que o Hayek pensa política, ele não admite a ideia de que essa esfera política seja algo que deva ser descartado, como fazem a maioria dos anarcocapitalistas, por exemplo. Né? Eu entendo que tem muitos autores importantes dessa vertente, como no caso do Murray Rothbard, que de fato é um pensador que foi muito além do Mises, muito além do Hayek. O Mises, a gente já sabe, ele pensava, ou admitindo, né, a questão da ação humana, a priorística, a praxeologia, mas ele admitia um estado mínimo. O Hayek vai ter toda uma concepção relativa ao Estado, que eu já vou explicar aqui nesse vídeo. Agora, no caso do Murray Rothbard, você já percebe um radicalismo, porque ele acreditava que o Estado, em termos de seus monopólios, sempre será destrutivo. E logo, imposto para ele é roubo. Né? Então, já é um ponto de vista mais radical. Agora, quando você pensa o Hayek separado dessa linearidade da escola austríaca, que não é um bloco monolítico, isso é uma coisa que precisa ficar clara, né? A escola austríaca tem vários elementos, várias pessoas, né, que pensam coisas diferentes. Obviamente, se ele faz parte dessa escola, eles concordam em várias questões, talvez nas principais. Mas elementos, às vezes até fundamentais, como a questão do Estado, são coisas que muitos deles discordam. Tá? Então, é bom que se diga isso para a gente começar. Vamos falar um pouquinho aqui primeiro sobre ciências sociais. Seres humanos não são variáveis que possamos manipular. Embora existam as técnicas de manipulação de comportamento, você tem aí o Noam Chomsky, que vive alardeando as técnicas de manipulação da indústria cultural, não sei o que, não sei o que. Você tem aí também vertentes da direita, como eu mesmo apresentei um vídeo do Pascal Bernardin falando a respeito do Maquiavel Pedagogo, quer dizer, o título do livro é esse, falando de técnicas de manipulação em termos de revoluções pedagógicas, tá? Doutrinações aos professores em vista de modificar o senso comum dos alunos, das crianças, etc. e tal. Isso tudo está exposto no outro vídeo. Então, é claro que a gente tem que admitir essa instância aqui. Mas mesmo essas manipulações, elas não determinam o curso das coisas como os manipuladores realmente desejariam. Né? Todos eles têm uma meta e têm um alvo a se alcançar. Né? Principalmente quando esse plano abarca não só esferas nacionais, mas até internacionais. Agora, mesmo assim, tendo um plano perfeito, supostamente perfeito, nunca será, claro, haverá um resultado inesperado. Tá? Porque seres humanos, embora eles, à semelhança dos animais, venham agir com estímulo, resposta, aqui estímulo e resposta é mais uma coisa relativa ao Pavlov, né? A questão ali dele admitir que poderia mudar qualquer pessoa de qualquer ideia, né? Desde que tivesse a oportunidade de manipulá-la nesses experimentos. Que valida também o aspecto do ambiente, mas a gente tem que admitir que, diferente dos animais, a gente, como ser humano, pode suprassumir nossa condição em processo criativo. Essa é uma linguagem do Henry Bergson, porque é um autor que eu tenho estudado, inclusive tem um vídeo para postar aqui no canal desse autor, já postei um anterior, tá? Já está aí, o pessoal até gostou, mas eu vou postar outro, tá? Como um complemento. Vou logo adiantar que eu não concordo tudo com esse autor, tá? Em filosofia não tem essa de ficar, né, santificando, né, o autor, dizendo que colocando ele no altar, tal, um pedestal. Não. Algumas coisas eu acho interessante, como essa aqui, processo criativo, que pode
suprassumir o indivíduo, que não é um mero corpo, não é um processo meramente sensório-motor, né? Até porque as reais vítimas da manipulação cerebral, diria ele, são aqueles que vivem quase que inteiramente na repetição dos hábitos. É a memória dos hábitos que faz com que essas pessoas realmente se tornem vítimas, né, desses processos. Então, se nós conseguimos identificar lavagem cerebral, é porque, sem dúvida nenhuma, há uma instância no ser humano, porque você não é melhor que ninguém, há uma instância no indivíduo que o capacita a se proteger dessas coisas. Isso é coisa óbvia, né? E aí, é interessante a gente estudar esse autor por isso. Mas aqui eu só deixei para destacar que as ciências sociais, elas podem dizer coisas relativas a consensos e valores reconhecidos. E é isso que forma uma metodologia, como eu destaquei aqui. Então, individualismo metodológico é o que o Hayek vai trabalhar, tá? Essa é a concepção dele, principalmente da escola austríaca. O que ele vai criticar é o coletivismo metodológico, principalmente no que se refere ao construtivismo, ok? Então, já destacando isso de início, a gente pode começar a falar do individualismo metodológico. Como diria Bernard de Mandeville, ele nasceu em 1670, morreu em 1733, ele falava que dos vícios privados podem brotar benefícios públicos e as ações humanas intencionais produzem consequências não intencionais. Inclusive, isso está lá na Fábula das Abelhas, né? Muito conhecida, muito famosa. Aí. Obviamente que no pensamento liberal isso já é bem conhecido. Então, para Hayek, existem dois tipos de ideia. Ideias motivadoras ou constitutivas de ação, ideias explicativas ou especulativas. Certo? E aí você tem a ação humana e a especulação humana. No que se refere à ação, nós podemos dizer motivadoras ou constitutivas são as ideias ou opiniões que, por exemplo, induzem os seres humanos a produzir, vender, comprar certas qualidades de mercadoria. Então, se você quiser um exemplo de ideias constitutivas, são ideias que levam à ação. E se remetendo à economia, porque a economia é inevitavelmente o pontapé inicial do pensamento do Hayek, claro que ele vai muito além da economia, ele é um pensador também sociológico, né? Também ele pensa a política, ele não abandona essa esfera, essa instância da sociedade, porque ele admite isso diferente, né, dos anarcocapitalistas. Mas enfim, aqui a gente pode destacar também o pensamento do Mises, porque a praxeologia, que é uma estrutura lógica da ação humana, que são leis econômicas que derivam do fato de que seres humanos agem em vista de sair de uma situação de maior desconforto para menor desconforto, tá? E dessas leis é que se admite conceitos tão fundamentais, são elementos fundamentais, né, da escola. São vários, aqui a gente pode destacar a oferta e demanda, claro, né, e a utilidade marginal decrescente. Tudo isso dedutível da ação humana, de certo modo, ok? Então, a ação humana é um elemento que está abarcado na ideia do Hayek, porque, obviamente, ele foi grandemente influenciado pelo Mises. Mas, obviamente, que ele amplia essa concepção para alocar aqui no seu pensamento. E aí, quando você vai falar de especulação humana, você está falando de ideias explicativas, que, ao contrário das ideias motivadoras, né, representam a mente popular que elaborou conceitos relativos ou ideias relativas a entidades coletivas, como sociedade, sistema econômico, capitalismo, imperialismo, enfim. As ideias explicativas são fruto das ações motivadoras dentro desse esquema aqui, tá? No sentido de que elas, vamos dizer assim, geram consequências não intencionais. São ações intencionais de indivíduos, porque em última instância quem age é o indivíduo. Então, ações intencionais individuais geram consequências não intencionais. E essas consequências não intencionais são instituições e instâncias, ou seja, nas relações humanas. Isso dentro do caráter do elemento coletivo. Então você tem sociedade, Estado, economia, capitalismo, por aí vai. Tá? A partir desse momento, o Hayek vai dizer que o cientista social ele deve partir sistematicamente das concepções pelas quais os homens são induzidos à ação, visto que entidades abstratas não são fatos, certo? Entidades abstratas dentro do conceito de ideias explicativas não são fatos.
Os fatos ou dados das ciências sociais são os elementos que ele diria concretos, em termos de crença e comportamento. E aí, quando se fala de ciências sociais, você obviamente está também, ou principalmente no caso do Hayek, falando de economia, certo? Crenças e comportamentos dos indivíduos, quanto à ciência social no elemento econômico. As ideias que movem a ação, ok? Que movem a produção, aquele que produz, aquele que vende, aquele que compra, são ações, tá? Assim, o cientista social, ele não deve explicar a ação consciente. Ele não vai estar preocupado com isso aqui. Não cabe a ele indagar por que um indivíduo prefere uma coisa ou outra. Por que ele prefere um tipo de mercadoria. Não cabe aqui ficar pensando a respeito da idiosincrasia e das preferências daquele indivíduo. Essa é uma deliberação das ciências psicológicas, diria Hayek. Tá? Então não entra na esfera aqui da ciência social dentro da perspectiva econômica. A tarefa exclusiva das ciências sociais é, para ele, a análise das consequências, meus caros, não intencionais das ações humanas. E quais são as consequências não intencionais? Acabei de falar, né? São essas aqui. Estado, economia, sociedade, capitalismo, enfim, certo? Então, você tem as ideias constitutivas. Você tem, a partir daí, a ação humana. Da ação humana, você tem ações individuais, que são intencionais. E aqui, no que se refere ao indivíduo, ele tem alguns direitos que são dados a ele como indivíduo, que é a propriedade privada, principalmente, né? Na verdade, se você volta aos elementos basilares do liberalismo, tá? E aí eu estou falando de liberalismo econômico, eu não estou falando de uma ideologia liberalista que transcende, que ultrapassa os elementos econômicos, que não é minha praia, certo? Estou falando de liberalismo econômico. Claro que isso também toca em outros elementos, né? Quando se fala aí dos elementos basilares, que é direito à vida, direito à propriedade privada, claro, e o direito à liberdade. Tá? Então são instâncias necessárias para que a pessoa possa viver em comunidade, em sociedade. Neste caso aqui, a propriedade privada é um elemento fundamental. E como se refere ao indivíduo, porque em última instância quem age é o indivíduo e não o grupo, porque o grupo é uma abstração, afinal de contas. Então, meus caros, a propriedade privada veio antes do Estado. Tá? O Estado, em termos coletivos, é uma consequência não intencional de ações intencionais individuais. Certo? E em termos dessas ações, quanto ao indivíduo, propriedade privada vem antes de Estado concernente ao coletivo. Tá? Espero que tenha ficado claro essa parte aí. Bom, considerando, portanto, que ideias especulativas são consequências não intencionais de ações intencionais, veja aqui o destaque. Ideias especulativas são consequências não intencionais de ações intencionais. Analisar essas ideias por elas mesmas é um equívoco. Quer dizer, você não pode avaliar isso aqui baseado nisso aqui. Tá? O que isso significa? É simples. Imagina um cidadão iluminista, está lá no seu gabinete, pensando como ele vai fazer para mudar a sociedade. Mas é muita pretensão, né? Um cara sozinho lá no seu gabinete, né? O além do homem nietzschiano querendo mudar a sociedade. Não é bem assim, é verdade. Mas pensemos então num grupo de aristocratas, numa mesa redonda, pensando como eles farão para mudar o mundo. Vou além. Pensemos num grupo, não que eu não quero criticar aqui os maçons, né? Mas é que o pessoal sempre fala umas abobrinhas aí, né? Vamos supor que um grupo de maçons revoltados querem mudar o mundo. Ou Illuminatis, né? Eles fazem ali suas reuniões para saber como nós podemos mudar o mundo, os globalistas, que até admito que existam, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Imagina, será que eles realmente têm essa condição de modificar mediante ações que, em última instância, né, serão individuais, porque, claro, que alguém vai ter que bater o martelo para dizer é isso que nós vamos fazer, ok? Vão conseguir mudar isso aqui? Instituições que são consequências não intencionais? Olha só o que o Hayek está falando. Eu acho que isso é genial, cara. Né? Você simplesmente está admitindo que isso aqui não é fruto de ideias individuais. Não é fruto de grupos que permeiam, através de uma investigação apurada e racionalista
a sociedade para mudá-la. Não, não é possível fazer isso. Porque há um elemento espontâneo e contingencial, que é uma consequência não intencional. Eu acho muito interessante isso, eu acho que é uma coisa que a gente deve sempre enfatizar em alguns debates por aí, tá? Bom, enfim. Você tem, por exemplo, isso aqui, que está lá no livro, né, que eu citei, que é o livro de economia das grandes ideias de todos os tempos, onde tem uma síntese dos grandes economistas da história. Quanto ao Hayek, você tem aquele conceito do trânsito de informações, que também é muito convincente, inclusive para contestar a ideia de planificação. Isso aí já é uma coisa velha, a gente já anda discutindo aqui em vários vídeos, e isso já é discutido em toda a internet, principalmente pessoal mais liberal, mais libertário ou mais conservador, que admitem que economia planificada não funciona. Porque a economia planificada ela vai centralizar a economia. Isso é um problema, porque há necessidade, segundo Hayek, de um trânsito de informações. O trânsito livre de informações entre vendedores individuais, que é isso aqui da esquerda, né? Não é esquerda política, pelo amor de Deus. Resulta na fixação do preço correto dos produtos, tá? De acordo com Hayek. Eu concordo. As economias de planejamento central, planificadas, por outro lado, impõem a visão de uma pessoa ou comitê, né? Tem que ter um órgão central, restringindo a liberdade individual de se comunicar e a capacidade das empresas de fazer comércio. Quer dizer, vocês acham que neste lado aqui seria possível que conseguíssemos, né, adquirir um aparelho iPhone? Quer dizer, será que surgiria aqui um Steve Jobs? Ou ele surgiria aqui? É óbvio que ele surgiu aqui. Aqui, jamais isso aconteceria. Pra você ter uma ideia, nem o Michael Jackson surgiria numa sociedade dessa aqui, né? É só você olhar lá para a Coreia do Norte que a gente vai ver isso. Agora, a questão é a seguinte. Você pode admitir uma economia mista, né? E muitos podem até confundir as instâncias econômicas e dizer, o capitalismo é uma coisa, a teoria econômica é outra. Você pode inferir que a teoria econômica de um capitalismo de Estado é diferente. Bom, é diferente em termos de liberdade, de níveis de liberdade, porque é claro, é óbvio que se você tem mais laissez-faire no sentido de liberdade e de trânsito de informações maiores sem as burocracias desnecessárias, que são, a maioria delas são desnecessárias, aí com certeza você tem um problema. Isso que acontece aqui no Brasil, por exemplo. Vocês pensam que o Brasil é um país liberal? Ah, não, o Brasil não é liberal, o Brasil é neoliberal, né? Como dizem meus professores, alguns dos meus professores. O neoliberalismo acabou com o mundo, isso, aquilo e tal. Mas peraí, o que é neoliberalismo para você? Aí ele vai ver, o neoliberalismo é liberalismo. Então por que é neoliberalismo? Né? Mas para nós, né, pelo menos para o meu pensamento, neoliberalismo, eu já fiz um vídeo também a esse respeito, se refere a um conluio entre grandes empresas e os governos, né? Que geralmente são grandes, porque são fomentados, porque estão inchados, porque querem inevitavelmente controlar tudo, tá? Então, deste inchaço é que se manifesta uma economia mista, ok? E isso, obviamente, vai gerar um problema para pequenos empresários, aqueles que estão querendo abrir um negócio, eles não vão conseguir, porque as empresas grandes, que já estão adaptadas àquele número enorme de burocracias, de empecilhos e de taxações, vão sempre conseguir sobreviver. E até porque eles querem se manter no mercado com os seus oligopólios, né? Por isso que há esse fenômeno estranhíssimo, mas factual, entre grandes empresas e os governos. Porque na medida que você tem uma economia mista, inevitavelmente o que aparece são os oligopólios. Se você tira esse processo do Estado, das mãos do Estado, aí você vai ver, começarão a surgir, né, sem as burocracias, uma concorrência mais livre. E aí, o trânsito de informações vai ser maior. E novidades e excelência nos produtos irão surgir. E progresso vai acontecer. Né? Então, essa é a parte boa, né, do capitalismo, que está sendo roubada por causa de uma restrição vinculada ao processo de uma economia mista. Certo? Bom, aí a gente chega aqui no erro do coletivismo metodológico, que a gente pode chamar de construtivismo. O Hayek diz que quem age não são as entidades coletivas, a nação brasileira, o socialismo agiu, ou aceita. Não. Agem sempre apenas os indivíduos. Você vai numa igreja evangélica, você pode supor como um determinado indivíduo vai agir porque ele é cristão. Mas não necessariamente ele vai responder à sua inferência de como ele vai agir. Certo?
Porque ele, em última instância, é um indivíduo. E pode ter ações não previsíveis. Porque pessoas não têm ações previsíveis. Certo? Bom, não sempre, né? É claro que se você parte do conceito de estímulo e resposta, mas como eu disse, dizer que o ser humano é só um processo meramente fisicalista, sem levar em consideração o processo de criatividade que leva por consequência ao novo não determinado. Eu vou explicar depois isso aí, quando eu falar do Bergson. Eu já expliquei, até no outro vídeo se vocês quiserem ver, mas vou falar de novo, já está tudo preparado, é só jogar as imagens que eu lanço aí depois para vocês. Quer dizer, nesse ponto, nesse sentido, não há uma previsibilidade que você possa dizer, ele vai agir assim, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ou ele quer isso, ele quer aquilo. Não. Você não conhece nem a pessoa que mora, né, na sua casa direito. Né? Claro, você conhece, mas não. Existem alguns elementos que são desconhecidos, sempre vai ser assim. Tá? Bom, os construtivistas, eles dizem que o homem é quem cria as instituições de acordo com sua razão. É aquela coisa do filósofo social e político de gabinete. Ele quer teorizar sobre o mundo, sobre a revolução, sobre como o mundo deve ser. E por isso, eles poderiam mudá-la, através dessa investigação. Mas o erro deles é não compreender que as instituições são, até repetir aqui, né? Tá aqui também. São consequências não intencionais de ações intencionais. Contingenciais e, portanto, não podem ser mudadas ao bel prazer do ideólogo. Os conservadores diriam: a sociedade é um organismo, não uma máquina. Dificilmente faremos alguma descoberta extraordinária em moral, política e gosto. Claro que não estou dizendo aqui que o Hayek é conservador, pelo amor de Deus. Não confundamos as bolas. Só estou citando que existem algumas ideias pareadas. Tá? Por exemplo, nesse sentido. Se você pega os 10 princípios conservadores, né, que tenho aqui também disponível no meu canal, você vai chegar a essas conclusões por outras vias também. Isso significa que mudanças reais não podem ser feitas de modo arbitrário, meus caros. Não podem. Tentativas totalitárias foram feitas no passado, mas sua curta duração comprova seu aspecto artificial e inadequado. Se você perceber, das experiências totalitárias do século XX, todas elas tiveram um percurso, tentaram se adaptar, mas caíram na bancarrota, principalmente o nazismo, né? Que durou, assim, acho que uma década, menos que isso, enfim. E era para durar 1000 anos. Né? Pensa só que coisa absurda. Então, elas são tentativas que são extremamente destrutivas, extremamente arbitrárias, tudo em via de dominar até a consciência humana, porque é o rastro do socialismo. Isso aí está na obra do Hayek, que eu já citei em outros vídeos também, quando eu falava daquele debate sobre o Nando Moura e o casal nerd, a respeito se Hitler era de esquerda, de direita, etc. e tal. Eu coloquei meu parecer ali. E eu disse, olha, nós temos que pensar a questão do ponto de vista do Hayek, porque ele vai deixar deflagrado quais são as raízes do socialismo. Né? E aquele livro é muito bom, e muitas pessoas infelizmente não conhecem. Mas a grande questão aqui é justamente, tentativas totalitárias foram feitas no passado e não funcionaram. Porque simplesmente são processos artificiais. Ok? E não contingenciais. Né? Detalhe importante. Porque é óbvio, vamos pensar numa analogia. Se um sujeito sofre um acidente, perde algum membro do corpo, sei lá, uma perna, ou um dente que seja, ele vai usar uma prótese. Né? É uma questão contingencial. E às vezes a sociedade tem esse tipo de ocorrência. É uma coisa. Agora, arbitrar significa que você tem uma ideia fixa e quer moldar a realidade à sua ideia fixa. Como se a sua ideia fixa fosse um retrato daquilo que o mundo deveria ser. Mas o mundo é muito rebelde nesse sentido. A natureza é muito rebelde nesse sentido e ela não vai te obedecer. E no final das contas, por mais trágico que tenha sido esses regimes totalitários, eles têm data prevista para acabar. Inclusive os grandes impérios do passado tiveram suas datas previstas de finalização, né? Embora quisessem prevalecer. Não tem como, a gente vive na contingência. Bom, o que eu queria dizer efetivamente nesse vídeo é o seguinte. Que essa crítica aqui do Hayek, ao que parece, pelo menos até onde eu entendi, ela abarca o anarcocapitalismo, porque o Estado, ele também, meus caros amigos, é uma instituição não intencional. Certo? E só poderia ser substituído por novas contingências
que gerem consequências não intencionais de ações intencionais. Porque forçar essa ação arbitrariamente seria um abuso da razão e um descrédito do hiato que existe entre uma ideia abstrata e a realidade empírica. Né? Basicamente, a grande descoberta de Hayek leva a essa lógica. E se você não admite isso, você vai ter que deixar de admitir também outras ideias recorrentes desse mesmo autor. Né? Essa que é a questão. Porque muita gente diz, mas o Hayek descambou no final da vida, ele se tornou um estatista, puta, meu Deus, não é assim. Gente, mas peraí. Olha só que existe sim um elemento lógico, né, na obra do Hayek. Quando você sintetiza todas elas, como é feito na obra do Reale, por exemplo. Existe uma lógica interna ali. E aqui a gente pode admitir que o Estado é, sim, isso aqui, ó, consequência não intencional. E aí? Como é que fica o anarcocapitalismo nesse sentido? Bom, reconhecer que a propriedade privada vem antes do Estado, como a gente disse aqui, não implica que não deva existir Estado na presente conjuntura. E claro que dentro dos parâmetros que o próprio Hayek colocou aqui, né? Que é a diferença fundamental entre lei e legislação. Se você não entende essa diferença entre lei e legislação, você não vai entender por que o Hayek admite Estado. Tá? Ele admite porque ele tem um precedente, que está aqui. Tanto que eu coloquei destacado, a garantia da liberdade está na diferenciação da lei e legislação. Vou ler isso aqui também. Ó. Os homens não criam instituições de modo intencional, pois não dão conta da pontualidade do conhecimento disperso no mundo e das consequências que isso gera. Aqui, meus caros, ó, olha aí, ó, tá nesse exemplo claríssimo. Quanto à economia, isso se aplica de modo ainda mais óbvio, claro, porque a ideia se baseava em termos econômicos. Pois a planificação da economia é uma clara tentativa construtivista de controle estatal, como a gente já explicou antes. Tem até esse gráficozinho aqui, que diz, ó, as empresas não sabem tudo sobre economia, certo? Certo. Não precisam saber tudo sobre economia. Não é macroeconomia aqui, tá? Mas cada empresa, ou cada empresário, eles têm que saber da produção e da demanda do mercado que são relevantes para ele. Lógico, né, mano? Ele começou um negócio. Se não tiver as burocracias, os empecilhos colocados pelo Estado, aí olha só, ele tem como saber e tem como ter sucesso. As empresas decidem com base nesses fatos e agem de acordo com eles, por exemplo, alterando a produção. Os preços se movimentam conforme essas ações individuais e, portanto, refletem informação sobre todo o mercado. E aí, no frigir dos ovos, isso produz um mercado livre que os governos devem proteger, e segundo Hayek é isso que eles devem fazer, porque queremos manter uma sociedade livre. No entanto, dirá o Rothbard, não tem como, porque se o Estado tem monopólio, ele vai se degradar. Inevitavelmente, isso vai levar cada vez maior gradual estatização. Bom, vejamos. Claro que o Hayek não está aqui propondo um sistema perfeito. Ele só está fazendo uma leitura de como ele entendeu todas essas realidades. Tá? No que se refere à lei, ele vai dizer, meus amigos, consequência não intencional em termos relativos a todos, né? Ou universal, pelo menos geral. Certo? Exemplo, estabilidade da posse, observação do pacto e cessão por comum acordo. Isso aqui são as leis de Hume. Para ficar mais claro para vocês, a gente vai falar aqui desse termo demarquia e depois nós voltamos nesse panorama. Tá? Então vamos aqui para o livro, onde ele vai explicar isso mais claramente. Como defender então a liberdade dos indivíduos, já que existe o Estado, né? Bom, essa de Hayek pode ser defendida se ao lado da arrogância construtivista conseguirmos ainda manter a diferença entre normas abstratas e ordens específicas que são particulares. Né? As normas abstratas ou leis são regras que fixam o confim dentro do qual é dada a vida e a atividade de cada indivíduo em uma esfera livre e segura. Aqui ele está falando das leis. A lei, o conjunto das regras de conduta, não é o resultado de projetos intencionais. Tá? Portanto, ela tem um caráter, está aqui, né? Espontâneo. A gente já vai ver essa parte aqui. A lei, o conjunto das regras de justa conduta, regras surgidas por via
aqui de novo, né, espontânea, como a linguagem ou a moeda, e à qual estão submetidos todos nós, todos os indivíduos. É uma ordem que não se refere a indivíduos particulares, não visa a fim. É engraçado ele colocar esse exemplo bem interessante, né, entre linguagem e moeda. Né? Antes era feito com trocas, com escambo, surgiu a moeda. Surgiu porque alguém decidiu. Foi um elemento espontâneo dado uma contingência. Leis do gênero, abstratas e gerais, são para exemplificar as 3 leis de Hume. Aqui que ele fala, né? A estabilidade da posse, certo? A cessão por comum consenso, quando você basicamente faz algum acordo, e a observância do pacto. Então, em linhas gerais, o que ele está falando é admitindo a propriedade privada, obviamente. As ordens específicas ou particulares são aquilo que se chama de legislação. Aqui já é outra coisa. Porque são específicas e particulares. E a outras são submetidas a todos, tá? Todos particulares. Isto é, as providências administrativas desejadas por uma maioria, aliás, né, parlamentar, e dirigidas a fins específicos para satisfazer interesses particulares, certo? Em termos de contingência também. Ora, confundir lei com legislação significa abater a defesa mais importante das liberdades individuais, onde, como em nossos dias, parlamentos com poderes ilimitados, eis aqui o problema, em nome de uma imprecisa justiça social. Aí entra aquela coisa, né? Tudo em nome de uma demagogia. Por isso que ele vai falar da crítica à democracia, que é totalmente legítima. Eles legiferam, eles criam legislações sobre tudo. E a liberdade está, portanto, em perigo. Porque há excesso de lei, e, portanto, excesso de burocracia, e, portanto, falta de liberdade, e, portanto, tentativa de domínio da consciência. Esses dias eu estava lendo O Grande Inquisidor, do Dostoiévski, que eu tenho que fazer uma prova sobre isso. Esse texto está em um dos capítulos da obra dos irmãos Karamazov. E é muito interessante porque tem a ver com o que o Hayek está falando aqui também. Porque o Ivan Karamazov, que é um ateu racionalista, muito dado ao niilismo, ele vai dizer para o seu irmão Alyosha o seguinte: olha, irmãozinho querido, imagina se Jesus voltasse à Terra lá no século XVI e fizesse todos os milagres que ele fazia no primeiro século. O que aconteceria com ele? Bom, aparecia um inquisidor nonagenário, né, dizendo que ele deveria ser preso, e ele seria inquirido, já que é a Inquisição naquele tempo, né, lá em Sevilha, inclusive na Espanha, na Inquisição Espanhola. Bom, em todo esse processo, qual seria a explicação do inquisidor quanto à justificativa de se queimar Jesus no auto de fé? Seria a seguinte: olha, eu admito que você realmente possa ser Jesus. Para mim não tem nem problema se você é ou se não é. Olha que coisa incrível. Veja que tem um fundo muito importante ali que o Dostoiévski tenta fazer uma crítica. Ele coloca, olha, mas veja só, você voltar, você já veio, lá no primeiro século você já teve uma ação que não foi algo adequado para nós. Porque quando te foi oferecido pão lá no deserto, você não aceitou. Você preferiu admitir uma inferência de consciência. Mas nós tivemos um trabalho de séculos a fio de domesticar a consciência das pessoas. Isso aí é o Ivan Karamazov falando. Certo? O personagem, inclusive, não é real. É um personagem fictício. E aí ele diz, sem dúvida nenhuma, o que é importante para nós é o domínio das consciências. Porque as pessoas, elas não querem ser livres. Elas temem ser livres. Inclusive, isso aí serviu de base até para o existencialismo do Sartre, né? Aquela ideia de angústia, aquela ideia de dizer, olha, nós somos livres e se agirmos de má fé, abrimos mão daquilo que estamos condenados a ser, que é ser livres, né? E aí ele diz, Jesus, você errou justamente porque você deveria ter agido de modo a dar o exemplo aos outros. Já que essas pessoas, em sua maioria, não querem ter livre consciência, querem simplesmente que alguém diga o que elas devem fazer, por que você também não deu o exemplo fazendo o mesmo? Aceitando aquilo que diziam para que você deveria fazer, né? Vocês estão entendendo a sacada do poema do Ivan Karamazov? Que é o elemento de que, em termos de o bem coletivo, em termos de bem comum, você tem o direito, você pode arbitrar sobre uma população inteira. Segundo Dostoiévski, é o que a Igreja Católica fazia. Rola uma crítica aí, né?
O Dostoiévski, ele era ortodoxo, então admitia, claro, a igreja russa. Mas eu não quero entrar no mérito religioso da questão. Até porque o Dostoiévski dá um exemplo ainda muito mais forte com os anarquistas e socialistas, né? Principalmente nas obras Os Demônios e tal. Então, com isso, a gente percebe que o Hayek está dizendo a mesma coisa, na medida em que as raízes do socialismo nos levam a essa ideia de que a intenção é boa, porque eu estou no meu gabinete definindo como o mundo pode ser mais justo. Só que, na prática, o mundo vai se tornar muito mais injusto, porque eu estou querendo controlar as ações das pessoas que são livres e que precisam ser livres, porque se não forem, não tem como o novo de fato surgir no trânsito livre de ideias. Tá? Bom, continuando aqui. E a justiça social, continua Hayek, é uma fábula, uma varinha mágica, ninguém sabe em que ela consiste. Graças a esse termo vago, que é a justiça social, todo grupo se crê no direito de exigir do governo vantagens particulares, principalmente as minorias. E aí está o problema, porque na realidade, por trás da justiça social, há simplesmente a semente da expectativa lançada na mente dos eleitores em relação à generosidade dos legisladores para com determinados grupos. É dessa pressão que nasce a confusão entre lei e legislação. Os governos se tornam institutos de benevolência, olha só que absurdo, expostos à chantagem dos interesses organizados, das ONGs, do terceiro setor, de outros grupos, enfim. Os homens políticos cedem tanto mais de bom grado, porque compram votos, quanto mais a distribuição dos privilégios permite comprar o voto dos partidários. Isso aqui é um problema seríssimo, né? A gente tem um exemplo muito claro, muito óbvio, que é o próprio PT. Né? A gente não pode se esquecer que o PT fazia isso. O mensalão está aí para provar essa coisa. Né? Bom, e aí, um novo modelo constitucional de demarquia. Como que sugere o Hayek uma forma da gente limitar essa situação? A gente admite hoje um poder tripartido que já limita, né, essa centralização do poder. Nós temos 3 poderes e, portanto, a tentativa geralmente de golpe é fazer aparelhamento, como o PT, por exemplo, queria fazer. Né? Tentou fazer e conseguiu aparelhar muita coisa. Tanto que a gente ainda tem muitos problemas, mas não é só o PT, outros partidos também que estão, inclusive, em conluio, né, com o PT, fora o de São Paulo que eu digo. Mas é óbvio que quando você admite que existem outras intenções, até além do Fórum de São Paulo, aí você joga o PSDB, você joga outros partidos, que inevitavelmente gera um grande balaio de gato, diria, na política brasileira, porque o que existe lá é só unipartidarismo imperfeito, onde se vê apenas partidos de esquerda. Né? Claro que hoje há manifestações de direita muito fortes na mídia em geral, e isso redunda em partidos que estão se voltando mais a essas prescrições conservadoras. Mas também não é a grande coisa. Né? A gente tem que sempre ficar com o olho aberto nisso aí. Bom, uma situação desse tipo, erode, isso significa, até deixei aqui o significado do termo, é corrompe. Tinha esquecido. Bom, uma situação desse tipo corrompe lentamente a fé no ideal da democracia, claro, né? Democracia ou demagogia isso aí? A democracia se transformou em uma ditadura da maioria, como diria Hans Hermann Hoppe, que se reputa sem vínculos em seus poderes de legiferação. Mas um fato é claro, ou seja, que a soberania na lei e a soberania de um parlamento ilimitado são inconciliáveis. E justamente para manter distinta a ordem espontânea da lei em relação à ordem construída pela legislação, o Hayek propõe um modelo constitucional que ele chama de demarquia, que consiste em 2 organismos, uma Assembleia Legislativa, que sozinha pode modificar as normas abstratas de mera conduta, às quais está confiada a defesa da liberdade do indivíduo, ou seja, essa Assembleia teria essa incumbência, e uma Assembleia Governativa, que corresponde aos parlamentos atuais, eleitos periodicamente, claro, né, tem que ser periódico, e que exprimem comitês executivos da maioria, que são os governos para a gestão de negócios. Haveria, portanto, essa divisão no que propõe o Hayek em termos de uma demarquia, certo? Bom, voltemos aqui ao panorama. Olha só. Você tem aqui o Estado sempre versus o conceito radical do anarcocapitalismo.
Mas para Hayek, a esfera das atividades de governo não vinculada por leis é muito vasta. Então, é aquela coisa. Toda a esfera de ação do Estado, ou do governo, do Estado, né, nesse caso, ela tem que ser feita mediante uma não vinculação com leis, porque essas leis são espontâneas, são consequências não intencionais, certo? Então o Estado não pode tocar nisso aqui, nem deve, porque muitas dessas coisas vieram antes do Estado, tá? Bom, sem dúvida, exigir o respeito da lei, a defesa dos inimigos externos, o campo das relações externas são atividades de um Estado, aí o Hayek admite. Porque Estado também é consequência não intencional, ainda que o anarcocapitalismo não goste. O Estado deve criar legislação e não lei, eu já disse isso. Caso se crie uma legislação que toque na lei, olha só o problemão isso aqui, essa última perde seu significado. E quando isso acontece, o Estado se torna fomentado. E eis que a liberdade é ameaçada. Deixa eu aumentar isso aqui. E Hayek dirá que numa sociedade avançada, né, ou seja, mais, digamos assim, conscientizada, as pessoas conseguem considerar os vulneráveis, que são os idosos, os doentes, os deficientes, os órfãos, as viúvas. E eis a controvérsia com os liberais, porque aqui o Hayek admite cobrança de impostos. E esses caras que vão morrer, né, ouvindo isso, porque não, o Hayek não pode ter dito isso, blá blá blá, mas enfim. Né. Em termos dos vulneráveis, o Hayek admite sim essa questão, tá, como também um papel do Estado, o que me faz supor que Hayek nem sequer admitisse um Estado mínimo, como se isso fosse uma fixidez, né? Não tem como o Estado ser mínimo e isso ser fixo, não tem como. Nós estamos numa dinâmica. Então, segundo Hayek, ao que parece, o Estado é suficiente. Suficiente no sentido em que ele não deva jamais tocar questões relativas às leis na conceituação do Hayek, que são consequências não intencionais e tidas aí como universais. E, nesse caso, poderia apenas legislar em termos de necessidades específicas, sendo, portanto, uma ação intencional de parlamentos, que não tem de maneira alguma todo o poder, até porque se fazem ali eleições periódicas. Essa diferença, mantendo essa consciência numa sociedade, para Hayek ela se tornaria saudável e se admitiria, portanto, um Estado. Acredito que a maioria dos conservadores admitam isso aqui. Né? Bom, aqui há a diferença que eu coloquei também em lei e legislação. Acho que é só isso mesmo. Vou terminar então por aqui. Essa é a síntese do pensamento do Hayek. Claro que o Hayek é um autor extremamente complexo, ele escreveu muitas obras, tá? Inclusive tem aqui, ó, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, as obras do Hayek. Vamos lá. Tem várias citações aqui no decorrer do resumo do História da Filosofia 7, onde é exposto isso, as obras dele, então é bem interessante. Bom, gente, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentem aí. A gente pode conversar. Não estou muito afim de discutir, não, sinceramente. Tá? Tô meio cansado. Tem muita gente que quer discutir, mas não tem a paciência de um processo dialético realmente produtivo. Então, prefiro ficar meio na minha, né? Mas se tiver alguém educado que queira, né, conversar sobre o assunto, comente aí que a gente conversa sem problema nenhum. Então é isso. Grande abraço a todos e até uns próximos vídeos. Tchau.